Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. Prólogo. Eu morri na noite do baile de encerramento. Era para ser uma noite cheia de cetim e renda, limusines e quartos de hotel, beijos roubados e erros adoráveis. Enquanto meus colegas davam risada, dançavam e tiravam fotos, eu me enfiei na banheira com meu vestido cor-de-rosa requintado e esvaziei o frasco de analgésico da minha mãe goela abaixo. Apaguei com o cantarolar de uma dança lenta nas veias. A polícia de Sacramento falou que tinha sido suicídio, mas minha mãe berrou e meu pai gritou: Emily nunca faria uma coisa dessas. Podem perguntar para qualquer um que a conhecia de verdade. E a polícia foi investigar. Todos os adolescentes, o rei e a rainha do baile, futuros líderes empresariais dos Estados Unidos e futuros traficantes de Modesto. Ah, com certeza foi suicídio, declararam. Mas uma frase escapou em vários depoimentos. 2 palavras que sussurrei nos ouvidos deles até que ficassem na ponta da língua de todos tanto quanto seguidores, filtros e provas finais. Os Thrashers, capítulo 1. Julgo. Se dependesse de Jodie, ela iria para a cama às 11 da noite às sextas-feiras, assistiria à Netflix e fingiria que o pote de Ben & Jerry's servia uma pessoa só, mas isso raramente acontecia. Caroline Vallow estava dando uma festa. Jodie nem a conhecia, mas, se não fosse ao evento, passaria os 6 meses seguintes ouvindo histórias. Que Paige tinha dado uns amassos num estudante de intercâmbio. Que Lucy e Julian tinham vencido o joguinho dos copos de cerveja atirando a bolinha de costas. Ou que Zack tinha conhecido seu novo casinho de verão. Por isso, ela botou sua calça jeans mais justa, enfiou a chave de casa no sutiã e, depois de 10 tentativas frustradas de ligar para Zack pedindo carona, pegou o ônibus para aquela festa da escola de ensino médio St. Joseph's. Porque, se não estivesse lá, seria como se ela não existisse. O ônibus sacolejou e parou, e Jodie saltou, seguindo a vibração do baixo da música ruim, até chegar a uma rua sem saída com casas iguais de 2 andares com quintais impecáveis e um Mercedes em cada garagem. Jodie tinha morado em uma rua sem saída quando era bebê, mas só sabia disso pelas fotos que o pai mostrava da mãe dela. Carros estacionados em fila dupla abarrotavam as calçadas, e garotos soltavam fogos de artifício do Dia da Independência, enquanto garotas assistiam, sentadas em cadeiras dobráveis, apesar de julho já estar quase no fim. Jodie alisou a blusa e se abaixou para dar uma olhada no próprio reflexo no retrovisor de um carro estacionado. Ela ajeitou um cacho castanho avermelhado atrás da orelha, antes de se dar conta de que o carro estava balançando, e as janelas estavam embaçadas com o que quer que estivesse rolando lá dentro. Ela deu um pulo para trás, pediu desculpa para ninguém e se afastou depressa. Jodie se esgueirou para entrar na casa, e dezenas de olhos se voltaram para a porta, esperando ver alguém conhecido. Ela tentou sorrir enquanto davam uma geral nela, sabendo que esse era o preço a pagar por entrar de penetra na festa de alguém de outra escola. Mas, pensando bem, era possível que o pessoal da escola dela tivesse a mesma reação. Não que ela não tivesse amigos, mas às vezes se sentia invisível perto deles. Os amigos de Jodie nunca eram ignorados nos lugares. Jodie Dillon! Vem cá! Exclamou uma voz animada. Uma garota de cabelo louro-mel estiloso, dentes branquíssimos e pernas compridas que desapareciam sob um vestidinho curto estava parada no meio da sala de estar, cercada por corpos dançantes. Paige Montgomery, por exemplo, era alguém que entortava pescoços aonde quer que fosse, e os olhares ficavam grudados nela até que saísse do local. Jodie acenou para ela, um pouco tímida, e apontou para a cozinha, sinalizando que ia pegar uma água. Paige abriu a boca para gritar algo em resposta, mas a música mudou e Paige berrou, jogando as mãos para o alto. Rindo, Jodie saiu dali, atravessando um mar de copos vermelhos. Tinha um karaokê rolando nos fundos da casa. Um karaokê ruim. Quando encontrou a cozinha, ela foi direto até uma tina de metal na ilha em busca de garrafas de água. Mas um cara alto passou na frente dela bem na hora em que Jodie estendeu a mão. Foi mal, disse ele, com um sorriso. Quer cerveja? Não. Na verdade eu não bebo. Você estava na turma de álgebra da Freeman comigo este ano? Perguntou ele. Depois pegou uma Bud Light,
Atirou o boné na bancada de granito e enfiou a garrafa na mão dela. Eu sou o Matt. Os dedos dela se fecharam ao redor da garrafa gelada. Jodie abriu a boca para dizer que nem era da escola dele, mas Matt continuou falando. Em que faculdades você tá de olho? Quis saber. E depois, sem fazer uma pausa para ouvir a resposta, acrescentou. Tô me candidatando para Santa Bárbara e San Diego. A vida na praia é incrível, né? Com certeza, respondeu ela, alongando as vogais. Matt pega a jarra de água filtrada, pediu uma garota que apareceu atrás de Jodie. Ela estava de biquíni e nada mais. Seus olhos deram uma geral em Jodie de cima a baixo, e os lábios se curvaram para baixo. Claro, Matt atendeu no mesmo instante, pegando a jarra na geladeira e enchendo um copo vermelho para a garota. Ei, vocês ouviram falar que o Zack Thrasher tá aqui? Perguntou Matt para as duas. Os olhos da garota se viraram depressa para Matt, arregalados. Sério? Bem na hora que eu tô indo embora? Reclamou ela, baixando a cabeça para dar uma olhada nos poros da pele pelo reflexo da torradeira. Jodie conteve um sorriso enquanto apanhava um copo vermelho e pegava a jarra de Matt. Quem é Zack Thrasher? Perguntou, fingindo curiosidade. A garota pareceu chocada. Tá de zoeira, né? Jodie virou os olhos inocentes para ela e balançou a cabeça. Aquilo prometia ser bom. Ele é o armador da New Helvetia, disse Matt, animado. Ouvi dizer que ele pegou o chapéu da Taylor Swift no show dela em Santa Clara. Ele estava na área VIP com a Gigi Hadid. Você soube que ele descobriu uma banda antiga chamada Kiss e a escola toda apareceu no baile de primavera com o rosto pintado? Perguntou a garota. Jodie bufou. Foi ela que descobriu o Kiss e mostrou para Zack. Mas sim, o lance da pintura facial era verdade. Estava prestes a sair em busca do garoto em questão quando ouviu algo terrível acontecendo no cômodo ao lado. Quero dedicar essa música a Jodie Dillon, disse uma voz conhecida, saindo dos alto-falantes do karaokê. Hey Ya! É a música favorita dela. Jodie espiou do canto da cozinha e olhou para o garoto bonito com um microfone sorrindo para ela. Essa é para você. Jodie, disse Zack Thrasher. Depois disso, ela teve que se sentar e ouvir o melhor amigo cantando, bêbado, a música que ela mais odiava. Ele foi dançando até ela, atraindo um monte de gente. E pelo menos ela teve o prazer de ver os olhos da garota de biquíni quase saltarem das órbitas, enquanto a atenção de Zack Thrasher se concentrava apenas em Jodie. Se ela tivesse que adivinhar, diria que ele havia virado pelo menos umas 4 cervejas. Zack era um bêbado brincalhão e imprevisível, que pulava do telhado para dentro da piscina, acendia a churrasqueira de um desconhecido para agradar uma garota que estivesse afim de um cheeseburger, ou simplesmente passava horas dançando a pior música do mundo. No refrão de Hey Ya, Matt foi a pessoa que gritou Ice Cold mais alto, e quando Zack cantou a parte de OK, Now Ladies, ele enfiou o microfone na cara de Jodie. Yeah, respondeu ela seca. Zack caiu na gargalhada e passou o microfone para outra pessoa. Ele abraçou Jodie até erguê-la do chão. Onde você estava? Perguntou ele. Em seguida, Zack a colocou no chão, tirando o cabelo castanho claro dos olhos e sorrindo para ela com os dentes perfeitamente retos daquele jeito que fazia Jodie sentir um frio na barriga. Achei que você não fosse vir. Eu te mandei mensagem pedindo carona, disse ela. Merda. Já acabou a bateria do meu celular. Ele fez uma pausa. Manda mensagem pro Julian, exclamou ele de repente, como se ela ainda precisasse de carona. Jodie apertou os lábios em um sorriso tenso. Eu mandei. Nada. O olhar dela desviou para o cara alto de cabelo escuro, com perfil de modelo, que tinha se juntado a Zack na cozinha. Julian Hollister tomou um gole do copo vermelho com um olhar calculado. Acho que eu estava sem sinal. Jodie estreitou os olhos para ele. Mas, antes que pudesse responder, Matt se adiantou. Você é o Zack, né? Sou. É um prazer te conhecer. Zack estendeu a mão. Ele era uma das únicas pessoas que ela conhecia que dava apertos de mão, um costume que o pai tinha incutido nele. Eu sou a Mônica, disse a garota de biquíni, com um sorriso paquerador. Ela se debruçou na ilha da cozinha, apertando os seios, e assim de repente a atenção tanto de Zack quanto de Julian se desviou por completo de Jodie. O que te fez vir numa festa da St. Joseph? Perguntou Mônica. Jodie revirou os olhos e se virou para a pia, resolvendo encher a jarra de água antes de devolvê-la para a geladeira. Tinha acabado de colocar a jarra lá dentro quando uma sombra cobriu seu ombro.
Sem levantar o olhar, soube que Julian estava se preparando para acabar com a noite dela. Boa demais para tomar água da torneira, Dylan. Jodie olhou feio para ele. Como se você já tivesse bebido água da torneira alguma vez na vida. Julian Hollister era o tormento da vida dela, para dizer o mínimo sem ser mal educada. Jodie era amiga de Zack Thrasher, desde a 2ª série, melhores amigos. Ela até ousava dizer. Mas, quando Zack começou a se concentrar no basquete, no fim do ensino fundamental, ele conheceu Julian, e os dois se tornaram inseparáveis desde então. Não importava o quanto Jodie ficasse no meio. A família de Julian tinha dinheiro, como a de Zack. Eles praticavam os mesmos esportes, cursavam as mesmas matérias nas mesmas turmas, gostavam do mesmo tipo de humor. Mas Julian era grosso por natureza. Ele colava nas provas, chifrava as garotas e não pedia desculpa por nada. Era tão atraente que dava nojo, Jodie sabia. E, exceto pelo cabelo escuro e os ombros largos, ele e Zack combinavam até mesmo no jeito de se vestir. Jodie pelo menos ficava feliz porque as escolhas duvidosas de Julian e seu total desrespeito pelo bem-estar dos outros não tinham influenciado Zack. Tá quente aqui. Zack apontou o polegar em direção à porta de vidro. Não é melhor a gente ir lá pra fora? Matt e Mônica ficaram muito felizes em ir. Jodie fechou a porta da geladeira e saiu atrás deles. Ao contrário de Julian, Zack era do tipo que sempre incluía as pessoas, charmoso e em sintonia com as emoções do ambiente. Se Jodie tentava escapar dos planos de sexta à noite, como naquele dia, ele era a primeira pessoa a mandar uma mensagem para ela fora do grupo e perguntar o que estava acontecendo. Quando a traição do namorado de Paige foi descoberta no 1º ano, Zack deu um soco nele no meio do pátio e depois foi direto para a casa de Paige, com um pote de sorvete de chocolate com marshmallow e castanhas. Zack era bem bacana. Jodie o conhecia havia 10 anos e estava apaixonada por ele por um pouquinho menos de tempo que isso. Mas todo mundo era apaixonado por Zack Thrasher. Só tinha uma coisa que ela gostaria que Zack melhorasse, que ele não fragmentasse seu tempo e atenção em milhares de direções diferentes. Aquilo lá é um Bentley. Ele arregalou os olhos e foi correndo até a garagem, onde uns caras estavam fumando maconha ao lado de um carro prateado brilhante. Mônica foi logo atrás, ansiosa, deixando Jodie, Julian e Matt para trás. Talvez fosse egoísmo dela querer Zack todinho para si, mas, mesmo quando eram só os dois no jogo de vôlei da Lucy, ele dava um jeito de convidar 3 pessoas para acompanhá-los, fazendo novos amigos aonde quer que fosse. Zack era o melhor amigo de Jodie, mas ela era só uma das muitas melhores amigas de Zack. Enquanto Julian dava uma puxada no baseado de um cara de cabelo comprido sentado numa cadeira de praia, Matt se virou para Jodie, olhando para ela com outros olhos. E aí, como é que você conhece o Zack Thrasher? Perguntou ele. Jodie teve a impressão de que ele ainda não sabia que ela não frequentava a mesma escola que ele. Ele é tipo a realeza de Sacramento ou algo do tipo, prosseguiu Matt, sem esperar resposta. Sei lá. Realeza, cantarolou Julian. Gostei disso. Ele está falando do Zack, não de você, rebateu Jodie, tomando um gole de água. Lucy é a rainha. Paige é a princesa. Ele inclinou a cabeça para ela. E você é o quê, docinho? Jodie engoliu em seco, sabendo no que aquilo ia dar. Talvez você seja o bobo da corte. Você entretém o rei e é engraçada nos jantares, mas não faz parte da coisa toda de verdade. Ela contraiu o maxilar, ignorando Matt, enquanto ele observava os dois como se assistisse a uma partida de tênis. Ela fitou os olhos castanhos e frios de Julian por cima da borda do copo vermelho. Você pode me ofender, ignorar as minhas mensagens, me esquecer, depois de um encontro de torcedores de um jeito bem conveniente, retrucou ela, pois não tinha se esquecido daquilo. Mas eu não vou a lugar algum. Em seguida, ela apertou os lábios e sibilou. Vamos só terminar o último ano. Quando você estiver lá na Ivy League, nunca mais vai ter que olhar na minha cara. Os olhos de Julian cintilaram de tanto que estava se divertindo. Os lábios se abriram. Jodie! Um grito familiar perfurou as orelhas dela. E Jodie se virou. Paige vinha correndo na direção dela, descalça. Aí está você, amiga. De repente, Jodie foi envolvida por uma nuvem de perfume fantasy e ondas louras deslumbrantes. Ela deixou de lado a irritação que só Julian Hollister era capaz de provocar e deu um abraço bem apertado em Paige. Oi! Exclamou Jodie. Onde está a Lucy? Mas a pergunta foi respondida um instante depois.
Atrás de Paige, viu Lucy descendo os degraus até o quintal, do jeito que Jodie gostava de chamar de Lucy em câmera lenta. Lucy Reed era ridiculamente atraente, alta, com pele escura e um cabelo preto espesso que sempre parecia ter sido devidamente bagunçado por um profissional no salão de beleza. Ela não era apenas deslumbrante, era fatal. Uma pessoa que não se deveria contrariar. Era mais difícil se entrosar com ela do que com Paige, mas uma vez amiga de Lucy, era para a vida toda. Quando Lucy, em câmera lenta, enfim se aproximou, Paige se afastou do abraço esmagador e brincou com o cabelo de Jodie. Tá perfeito, amiga. Você fez os cachos como eu te ensinei. Tá muito bonito mesmo, concordou Lucy. O peito de Jodie inflou com o elogio, feliz por ter feito algo com o cabelo que tinha ficado remotamente parecido com o de Paige. Paige era o oposto de Lucy, mas as duas se complementavam como azeite e vinagre. Ela era líder de torcida e vice-presidente do conselho estudantil e, o que era bem engraçado, competia na Olimpíada de Matemática. Uma pessoa leve e alegre, enquanto Lucy era dura e intransigente. Na maioria das vezes, as duas se afastavam e cuidavam da própria vida, deixando Jodie sozinha para se defender de Julian. Todo mundo sabia que Lucy e Paige também estavam apaixonadas por Zack. De fora, podia parecer estranho, mas não havia tensão, desde que Zack não escolhesse oficialmente uma delas. Ai, caramba! Exclamou Matt. Ele passou a mão no cabelo, os olhos se alternando entre cada um dos quatro. Respirou fundo, encarando-os como se tivesse visto um fantasma. Vocês são os Thrashers. Jodie suspirou, e Julian revirou os olhos. O nome do grupo era ridículo. Eles nunca se chamavam desse jeito. E você é? Perguntou Lucy, erguendo uma das sobrancelhas, modeladas com perfeição. Toda a bravata que ele teve com Jodie sumiu. Matt, respondeu ele, com um leve aceno de cabeça que foi meio estranho. Lucy deu um passo à frente, e Matt engoliu em seco. Meu nome é Lucy Reed. Não é Thrasher número 4, nem nada do tipo. Tá. Desculpa. Quer uma bebida? Ela estendeu a mão e pegou a cerveja de Matt da mão dele. Eu já tenho uma. Lucy sempre parecia muito durona, depois de tomar alguns drinks. Mas Jodie sabia que ela roubava as bebidas dos caras porque os copos não estariam batizados. Ela contou a Jodie que precisou aprender esse truque na marra no primeiro ano. Tá se divertindo, Matt? Perguntou Paige, avaliando-o com um brilho no olhar. Demais, respondeu Matt. E Julian deu uma risadinha dentro do copo. E de onde vocês conhecem a Caroline? Não conhecemos, respondeu Julian, sorrindo. A gente não tem permissão para ir em festas com o nosso pessoal. Quando Matt absorveu a resposta, seus olhos se arregalaram. Ele falou, baixando a voz. É verdade. Escola New Helvetia, né? Uma garota não acabou de morrer? Vocês conheciam ela. Como uma música que parava antes de a batida terminar. De repente a festa de Caroline Vallow já não era mais um lugar tranquilo para distrair a cabeça. Jodie ficou paralisada, como sempre ficava quando o nome de Emily era mencionado na TV, nos corredores antes das provas finais, ou por trás de palmas das mãos em forma de concha quando ela passava. Paige inspirou fundo ao lado dela, algo que tinha começado a fazer um mês antes, reclamando que às vezes não conseguia respirar. Julian ficou muito quieto, encarando o próprio copo. Com os olhos fixos em Matt, Lucy deu uma risadinha baixa e felina, como se ele tivesse dito algo divertido. Na verdade, não, respondeu ela, por fim. Mas o estrago estava feito. Matt retribuiu o olhar dela com uma expressão cautelosa. Acho que eu fiz 2 matérias com ela, acrescentou Lucy. Paige respirou fundo mais uma vez, o ruído ecoando nos ouvidos de Jodie. Ela teve mesmo uma overdose na noite do baile. Os pés de Jodie começaram a se mexer, o corpo indo logo atrás como uma marionete conduzida por fios. Alguém a chamou, mas ela abriu a porta de vidro deslizante e sumiu lá dentro. O jato frio do ar-condicionado em uma noite abafada de julho empurrou o ar para seus pulmões enquanto ela se dirigia para o banheiro do andar de baixo. Ela se enfiou lá dentro e trancou a porta antes de respirar de novo. Jodie se apoiou na pia. No espelho, viu uma garota baixinha com um rosto comum. Alguém poderia descrevê-la como curvilínea por educação. Ela fechou os olhos e se concentrou em respirar. Olhos azul claros surgiram das profundezas da mente dela, onde Jodie os tinha enterrado. Um punhado de sardas em um nariz fino e dentes muito separados para uma boca tão pequena. Jodie abriu as torneiras. Os próprios olhos a encaravam no espelho, castanhos e delineados.
A única coisa na bancada era sabonete líquido para as mãos. Então ela bombeou um pouco na palma e contou até 30, enquanto aquela voz se insinuava nos seus ouvidos, onírica e perturbadora. Às vezes fico imaginando como seria estar no seu lugar. Jodie ergueu os olhos do livro de biologia. Como assim? Emily assentiu, com os cabelos louros e finos cintilando ao redor das bochechas. Ser uma Thrasher. A notificação de uma nova mensagem a arrancou dos próprios pensamentos. Era de um número desconhecido com código de área de Sacramento. A mensagem dizia apenas: "O verão está sendo bom para você?" Ela encarou a tela, tentando identificar o número, esperando que fizesse sentido. Houve uma batida à porta do banheiro, e a voz de Zack soou através da madeira. "Joe?" Ela logo secou as mãos e virou a maçaneta. Zack se encostou no batente com os olhos cautelosos, os ombros bloqueando o resto da festa. "Posso entrar?" Ela abriu espaço para ele passar. Zack trancou a porta e se acomodou no assento fechado da privada. "O que tá rolando?" "A Paige falou que você surtou." Revirando os olhos, ela se recostou na pia. "Eu não surtei, tá? Foi só que..." Alguém perguntou da Emily. Jodie pressionou o polegar na palma da mão oposta, esfregando-o. "As últimas 2 semanas de aula já foram bem ruins. Eu não sabia que ia continuar desse jeito no verão. Foi por isso que eu quis vir numa festa da St. Joseph. Achei que ninguém ia comentar sobre o assunto." Ele passou a mão pelo cabelo e ergueu os olhos para ela. "Você não precisa se sentir culpada nem nada do tipo." Ela olhou para baixo, fitando os sapatos. "Eu não me sinto culpada", murmurou. "Você tá se escondendo no banheiro." Ela lançou um olhar feio para ele. "Eu só... Você não pensa nela?" "Penso. Muito", respondeu ele, com a voz rouca. Os olhos pareciam brilhar enquanto ele refletia. "Ela tá em todo lugar, sabe? Acho que às vezes eu sonho com ela. Nunca consigo me lembrar, mas fico com essa sensação." Jodie assentiu. "Eu também." Na noite anterior mesmo, ela tinha sonhado que estavam fazendo o dever de casa juntas, como costumavam fazer. Tinha acordado bem na hora em que Emily perguntou: "A que horas a limusine vai vir me buscar?" Depois disso, Jodie tinha encarado o teto por 1 hora até ouvir o pai andando pela casa. Zack se levantou da privada num pulo e segurou os cotovelos dela. "Vem, vamos jogar com os copos de cerveja ou algo assim." Ele deu um beliscão nela, e Jodie se afastou com um gritinho. Zack sorriu daquele jeito que provocava um frio na barriga dela. 3 batidas fortes na porta do banheiro. Antes que Jodie conseguisse gritar para a pessoa do outro lado relaxar, uma voz adulta e grave bradou: "Sai daí." Zack franziu a testa quando abriu a porta, ficando cara a cara com um policial de bigode grosso e louro. "Zachary Thrasher?" Jodie piscou, aturdida, e notou o silêncio da sala de jantar. O grupo de 20 pessoas tinha sumido. O baseado de alguém ainda estava soltando fumaça, que subia até o lustre. "Sim? Preciso que me acompanhe, garoto." Zack olhou para Jodie. "Claro. Para onde vamos?" "Temos umas perguntas para te fazer na delegacia." Jodie sentiu a pulsação martelando nas veias. "Não dá para esperar até de manhã?" perguntou ela, a voz falhando. Os olhos do policial louro se fixaram nela. Jodie Dillon. Sentiu o coração parar na garganta enquanto a sentia. "Você também." Zack se postou na frente dela. "Policial, não tem necessidade disso. Se ligarmos pro meu pai, tenho certeza. O que não tem necessidade é eu fazer o teste do bafômetro em você e pedir um exame toxicológico quando chegarmos à delegacia. Você quer que tenha necessidade disso?" Ele ergueu uma sobrancelha, e o bigode deu uma mexida enquanto Zack engolia em seco. "Vamos." Zack saiu do banheiro, e Jodie o seguiu. O policial foi atrás deles enquanto Zack cruzava a porta da frente e atravessava o gramado cheio de adolescentes cochichando, tentando esconder os copos vermelhos. Alguns estavam com os celulares no alto para gravar a cena. O policial se virou para o resto do pessoal e gritou: "Eu volto daqui a 1 hora. Sumam daqui." Havia 2 viaturas estacionadas na rua sem saída, com giroflex apagado, mas os faróis iluminavam a fachada da casa. Outro policial estava ajudando alguém a entrar no banco de trás da primeira viatura. Julian. Paige e Lucy já estavam lá dentro, olhando para a frente com os lábios bem apertados. A porta se fechou com um baque. O policial louro ajudou os 2 a entrarem na segunda viatura. Uma multidão se formando no gramado. No silêncio que se seguiu enquanto o policial ia para o banco do motorista, Zack sussurrou: "Não fala nada."
Jodie assentiu em um movimento rápido. A mente dela começou a percorrer as possíveis razões para aquilo, descartando cada uma como mais improvável que a anterior, mas girando em torno de uma delas como espuma ao redor de um ralo. E bem baixinho, quase falando sozinho, Zack declarou: "Isso é por causa da Emily." Capítulo 2. Jodie e Zack ficaram calados durante todo o trajeto. Ela tentou fazer contato visual, mas ele ficou olhando pela janela, mordendo o interior da bochecha. Jodie não conseguia tirar os olhos da grade de metal que separava o banco da frente do de trás, separando os policiais dos criminosos. Seu coração martelava no peito quando o carro estacionou em frente a uma placa da delegacia de Sacramento. O policial saiu depressa e abriu a porta para eles. Ela nunca tinha ido à delegacia. Nunca tinha sido presa. Não estava sendo presa naquele momento. A mente de Jodie dava voltas conforme eles subiam os degraus do prédio. Mas o policial tinha dito umas perguntas ao falar com Zack. Eles não tinham sido algemados. As luzes fluorescentes dentro da delegacia fizeram os olhos de Jodie lacrimejarem à medida que o policial os conduzia pela recepção, pelos detectores de metal e até uma sala de espera onde Julian, Lucy e Paige já estavam sentados. "Aguardem aqui." O policial apontou para as cadeiras e foi embora. Lucy inclinou a cabeça, os braços cruzados e as pernas estendidas à frente, ocupando o máximo de espaço possível, com um olhar feroz. Ao lado dela, Julian enviava mensagens de texto com os lábios levemente curvados para baixo. Paige enxugou uma lágrima do rosto. Ela ainda estava descalça, pois os sapatos tinham se perdido na casa dos Vallows. Depois de se jogar na única cadeira livre, Jodie segurou a mão de Paige, apoiada no joelho que não parava de balançar. Paige abriu um leve sorriso para ela. O lugar estava silencioso, a não ser pelo rangido de uma cadeira na recepção. Ela se concentrou no cheiro de café queimado e no calor da mão de Paige. Zack andava de um lado para outro, passando os dedos por entre as mechas de cabelo. De repente, a mão dele foi parar no bolso e ele olhou para Julian. "Meu celular ainda tá sem bateria. Você pode... Seu pai tá vindo." Respirando fundo, Zack assentiu, agradecendo. O pai de Zack era advogado, um dos melhores da cidade. Jodie sabia disso porque o homem não precisava de anúncios em bancos nem de outdoors na rodovia. Ele trabalhava com casos criminais, mas ela não conseguia se lembrar de qual tipo. Paige recolheu a mão e começou a roer a unha do polegar. "Eu não preciso ligar para minha mãe, né? A gente é menor de idade", afirmou Lucy. "Nem devia estar aqui. Talvez a gente possa até ir embora." "Tá", disse Jodie. "A gente pode ir então?" Julian suspirou. "Yagenivá", Julian suspirou. Ele falou que ia fazer o teste do bafômetro na gente e dar uma multa por beber sendo menor de idade. É melhor descobrir qual é a deles antes de tentar sair daqui. "Mas não estamos, presos, né?" perguntou Paige. "Isso não vai para nossa ficha ou... Meu Deus, sei lá. Não estamos presos." Lucy se levantou e deu de ombros. Ela olhou para Jodie. "Você devia ir embora, Jodie." Todos os olhos se voltaram para ela. "Como assim? Você não bebeu. Devia fazer o bafômetro e vazar daqui." Ela olhou para Lucy, abrindo e fechando a boca. "E depois? Eu vou andando para casa? Chama um Uber. Ou eu chamo um para você", disse Lucy e tirou o celular do bolso. Jodie franziu a testa. "Eu não vou deixar vocês aqui. Vamos descobrir o que eles querem. Vamos nos apoiar, sei lá." Ela se virou para encarar Zack. Ele estava olhando para Lucy, e a mandíbula se mexia enquanto o olhar parecia transmitir uma mensagem para ela. Uma porta se abriu, e todos os 5 se viraram na direção do barulho. Uma mulher asiática esbelta vestindo um terninho justo entrou na sala, com um salto alto de 10 centímetros fazendo barulho. O cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo rígido, mas jovial. Um policial jovem, com o bigode tão ralo que não passava de uma penugem, a acompanhava a alguns passos atrás. Ela passou os olhos pelos 5 e firmou os pés. Os Thrashers. Que honra! Quando os olhos da mulher pousaram em Jodie, ela sentiu um frio na espinha. "Vou levar a descalça e a tintura de caixinha primeiro. Traz uma sandália ou algo do tipo do Achados e Perdidos", disse ela ao policial. Jodie estreitou os olhos para a mulher, quando se deu conta de que tintura de caixinha era ela. Zack deu um pulo. "Posso perguntar qual é o assunto, senhorita? Podem me chamar de Detetive Harding." Ele estendeu a mão. "Zack Thrasher. É um prazer conhecê-la, detetive."
A policial olhou para a mão antes de apertá-la com firmeza. Zack, estamos sendo presos ou... Não respondeu ela, com um sorriso contido. São só algumas perguntas, mais nada. A gente tem permissão legal para ir embora, então? Perguntou Julian. O olhar dela disparou para onde Julian estava largado na cadeira. E ela o analisou de cima a baixo, desde o cabelo estiloso e bagunçado até os tênis de grife. Não sei, Julian. Você está legalmente sóbrio. Jodie piscou, surpresa com o azedume nas palavras dela. E quando Julian se endireitou na cadeira, ela se deu conta de que a detetive Harding já sabia o nome dele. Como é que a senhorita sabia que tinha que procurar a gente numa festa da St. Joseph? Perguntou Paige. A detetive tirou o celular do bolso e tocou na tela. Você facilitou as coisas, Paige. Quando ela virou o aparelho para eles, os rostos de Paige e Lucy preenchiam a tela. Elas estavam no jipe de Lucy com as roupas daquele dia, poucas horas antes. O texto no story do Instagram dizia: Festa na Fortune 7. Bora lá. Julian deixou a cabeça pender para trás e suspirou. O lábio de Paige tremeu. Vamos lá, meninas. A detetive se virou, o rabo de cavalo balançando por cima do ombro enquanto ela voltava para a porta, os sapatos de salto-agulha batendo no piso. Paige a seguiu, as unhas cor-de-rosa dos pés brilhando em contraste com o piso de linóleo. Jodie lançou um último olhar para Zack e saiu. Atrás da porta havia um pequeno corredor com escritórios à esquerda e portas fechadas à direita. A detetive Harding parou diante de uma sala com o número 202 e girou a maçaneta. As luzes do teto se acenderam. Jodie conseguiu distinguir uma mesa com 4 cadeiras desparelhadas. Sr. Dillon. Espere aqui, por favor, enquanto eu acomodo a Sr. Montgomery. Jodie passou por ela e olhou para a sala vazia. Ela viu os olhos arregalados de Paige assim que a detetive fechou a porta. Eles iam separar as duas. Ela não tinha muita noção do trabalho que detetives faziam além do que tinha aprendido assistindo às reprises de Law and Order e Castle, mas sabia que, se as duas iam ser entrevistadas separadamente, algo estava acontecendo. Jodie se virou para olhar as paredes, tentando descobrir se tinha um daqueles espelhos falsos, mas havia apenas uma janelinha com vista para o estacionamento e alguns cartazes inspiracionais sobre trabalho em equipe. Ela se sentou em uma cadeira de plástico laranja de frente para a porta e esperou. Quanto tempo iam ficar ali? Lucy tinha falado para ela ir embora. Mas será que poderia fazer isso? Se ela se aproximasse do guarda na entrada e avisasse que estava indo para casa, será que a deixariam ir? Como se tivessem jogado um balde de água fria nela, Jodie pensou. Será que ligaram para o meu pai? Ela massageou a área entre os olhos, que tinha começado a doer. Quando saíra de casa algumas horas antes, havia um cemitério de garrafas de Corona vazias aos pés do pai, o jogo passando na TV e a poltrona ocupada. Uma típica noite de sexta-feira. Ele não estava em condição de dirigir para lugar nenhum, muito menos para uma delegacia cheia de policiais doidos para usar o bafômetro. As bochechas de Jodie ficaram quentes ao pensar nas amigas vendo o pai, com os olhos turvos e avermelhados por causa da cerveja. Zack sabia. Ele sabia que havia algumas noites em que Jodie só precisava sair de casa. Sabia que não deveria fazer perguntas, simplesmente aparecer, abrir a janela do quarto dela e ajudá-la a escapar. Mas os outros só tinham visto o pai dela nos eventos da escola e brevemente quando passavam para buscá-la em casa. Ela precisava rezar para que ele já tivesse apagado e não ouvisse o telefone. Jodie suspirou e se recostou, pensando em que tipos de perguntas seriam feitas. Zack parecia ter certeza de que tudo aquilo tinha a ver com Emily. Ela sentiu um aperto no peito e fechou os olhos. Emily Mills. Eles não falavam dela, desde o que aconteceu. Isso ajudava Jodie a não pensar muito nela também. Emily era um ano mais nova que eles e estava um ano atrás deles na escola. Se Emily não estivesse avançada em matemática e ciências, Jodie nem a teria conhecido. Emily era legal, apesar de meio. Jodie estalou os dedos e deu de ombros, tentando se livrar desses pensamentos. Não fale mal dos mortos e tal. Mas não era indelicado, era verdade. Emily andava esquisita. Ela fazia perguntas pessoais que conhecidos não tinham o direito de fazer. Usava todo dia o mesmo all-star laranja, a mesma mochila laranja e os mesmos brincos laranja. Ficava muito perto das pessoas quando falava. Emily Mills podia ser esquisita, meio lunática, mas tinha uma única coisa em comum com todas as outras garotas da New Helvetia. Estava apaixonada por Zack Thrasher. Quando Emily se matou na noite do baile, Jodie estava na limusine com os amigos, rindo e sentindo o cheiro do verão logo ali, bem pertinho.
A irmã mais velha de Zack tinha fornecido álcool suficiente para 5 limusines, e Julian já tinha bebido quase metade quando chegaram ao baile. No início do semestre da primavera, Lucy tinha decretado que nenhum dos 5 ia namorar naquele ano. Ela disse que queria uma desculpa para terminar com a namorada, mas Jody sabia que havia vários motivos por trás disso, entre eles, e não menos importante, que Zack seria obrigado a não ficar com ninguém naquela noite. Eles tinham dançado, rido, tirado as fotos oficiais do baile de encerramento, e quando saíram da festa mais cedo para passear sem pressa de limusine pelas ruas luxuosas entre a 40 e a 49, apelidadas de Fab Forties, viram 2 carros da polícia passarem. Uma ambulância vinha logo atrás. Era a rua da Emily. Jody tinha ido muito lá para estudar, e às vezes era até obrigada a jantar com a família toda. Isso sem mencionar as várias vezes em que foram buscar Emily, ou deixá-la em casa depois de uma noitada. Jody tinha dado uma batida na janelinha e pedido ao motorista para passar mais devagar na 35th Street. A limusine deu meia volta e parou, sem conseguir ultrapassar as viaturas e a ambulância com suas luzes piscantes. Descalça, Jody tinha cambaleado até a calçada, ignorando o chamado dos amigos. Em seu vestido de festa verde-água, Jody ficou paralisada, observando com horror a mãe de Emily, tentando puxar de volta para dentro de casa uma maca com um saco preto para cadáveres. Ela gritava com os socorristas. O pai de Emily estava de lado, com o queixo trêmulo, conversando com um policial que fazia anotações. Em um canto, no balanço da varanda onde Jody tinha se sentado algumas vezes no ano anterior, uma pequena figura loura balançava na brisa, olhando diretamente para ela. Hannah Mills se parecia tanto com a irmã mais velha que Jody demorou um bom tempo para perceber que não era a própria Emily. O tempo todo, Hannah não tinha tirado os olhos de Jody. Havia algo irreconhecível no olhar da garota tímida. Uma aparência perturbada. A porta da sala se abriu com tudo, e Jody deu um pulo. A detetive Harding entrou com uma pasta grossa debaixo do braço, e uma caneca de um vermelho berrante em uma das mãos. Ela puxou a cadeira do outro lado, o metal raspando no piso, e se sentou. Jody ficou observando enquanto a mulher abria a pasta, e apertava o pino na ponta de uma caneta, tudo sem olhar para ela. Ouvi dizer que não bebe, Sr. Dillon. Os olhos dela cruzaram com os de Jody, a cabeça um pouco inclinada para a esquerda. Jody estava paralisada, tamanha sua confusão. Como assim? Foi uma das primeiras coisas que saiu da boca do Sr. Thrasher. A Jody não está bêbada. Vocês não podem manter ela aqui. A detetive Harding apertava bem rápido o pino da caneta, sem parar, e Jody percebeu que ela já tinha interrogado Zack. É uma escolha pessoal. Jody piscou. É isso mesmo que a senhora quer saber? Os lábios da detetive Harding se curvaram para cima em um sorriso rápido, enquanto ela pegava a caneca. Só estou curiosa. Não conheço muitos adolescentes que não bebem. Ela se inclinou para a frente, como se as duas dividissem um segredo. Muito menos aqueles que andam com a panelinha dos mais populares. Ela tomou um gole da bebida. A cor do batom combinava perfeitamente com a caneca. É uma escolha pessoal, sim, respondeu Jody. Imagens de garrafas vazias de cerveja pipocavam na cabeça dela. O cheiro rançoso de álcool no hálito do pai. Não me incomodo. Assim eu posso dirigir para os meus amigos, acrescentou. As palavras escaparam da boca antes que ela conseguisse impedi-las. Ela olhou para a detetive Harding e se deparou com um sorriso malicioso se insinuando no canto da boca da mulher. A detetive franziu a testa, fingindo confusão, e folheou o arquivo em cima da mesa. A senhorita tem carteira de motorista. Achei que não... Eu só quis dizer que eu tomo conta deles. Dirijo eles para os lugares. Claro, a detetive Harding sorriu, e Jody conseguiu ver os dentes perfeitamente alinhados em cima do lábio inferior vermelho e carnudo. A mulher estava tensa, muito consciente de cada piscada de olhos, cada pausa que Jody fazia. Costuma ter que tomar conta deles, dos seus amigos. Jody franziu as sobrancelhas antes que conseguisse detê-las. Como assim? A detetive baixou os olhos para as anotações. Quer dizer, a senhorita tira boas notas. Sua média é 9. Acho que a Paige tem média 10. E daí? E o Sr. Thrasher, que tem média 8,5. Ele e a senhorita Montgomery tiraram essas notas? Não foi mais uma situação em que a senhorita tomou conta deles? Jody se recostou na cadeira. Não. Zack e Paige têm professores particulares. Por que eles iam precisar colar de mim? A senhorita não tem um professor particular? Perguntou a detetive.
rabiscando algo ilegível no bloco de notas. Jodie inclinou a cabeça para ver se conseguia ler. Não, eu não posso Peggy. Ela parou de falar. O olhar da detetive Harding focou nela, e Jodie se sentiu encurralada. Seu rosto ficou quente. Eu tenho as minhas notas, e eles têm as deles. Mas eles pagam pelas deles. De um jeito ou de outro, certo? Os olhos da detetive brilharam, e ela cruzou as pernas. Como alguém que estava usando sapatos Louboutin, Harding com certeza adorava falar de dinheiro. As solas vermelhas dos sapatos cintilaram na direção de Jodie, e seus olhos foram parar neles outra vez, arranhadas e brilhantes de plástico. Os sapatos eram falsos. Jodie deveria saber. Já tinha usado muitas versões piratas de roupas de grife só para acompanhar Paige e Lucy. Jodie ergueu uma sobrancelha, observando a detetive Harding enquanto ela descruzava as pernas, o canto da boca apertado como se tivesse sido desmascarada. Ela pigarreou. Como foi que a senhorita conheceu Emily Mills? Ela era minha colega de turma. Só isso? A senhorita não a via como amiga? A senhora me perguntou como eu conhecia ela, não qual era o nosso relacionamento. A gente se conheceu na escola, ou seja, colegas de turma. Ela reformulou a pergunta. A senhorita era amiga de Emily Mills? A língua de Jodie parecia uma lixa na boca. Tipo isso. Um pouco. Ela chegou a comentar que tinha depressão? Mencionou suicídio alguma vez? A palavra a abalou. Suicídio. Aquilo fez seu pulso desacelerar, depois acelerar. Jodie sentiu como se o ar estivesse sendo drenado da sala. A gente não era tão chegada para ter esse tipo de conversa. Os seus amigos comentaram que Emily era o tipo de pessoa que, disse ela, então olhou para as anotações, falava demais. O Sr. Hollister afirmou que ela grudava nas pessoas porque dava muitos detalhes pessoais para elas. Se ela já tinha interrogado Zack e Julian, será que Jodie era a última? O que isso queria dizer? Acho que tá certo. Mas ela nunca falou de suicídio com a senhorita. Jodie pressionou o polegar na palma da mão, se concentrando na marca do ponto de pressão. Teve o lampejo de uma lembrança. Um ônibus escolar sacolejando, o assento suado sob as coxas. Olhos azul claros segurando-a no assento da janela. Eu vou te proteger. A dor se espalhou pelo pulso quando atingiu o ponto de pressão. Ela balançou os dedos e espalmou as mãos na mesa. Nunca, respondeu Jodie. A detetive Harding a encarou, analisando-a. Ela apoiou os cotovelos na mesa, a centímetros da ponta dos dedos de Jodie. Por que a senhorita acha que Emily Mills se matou? Perguntou baixinho. De um jeito quase maternal. Não sei. Ela inclinou a cabeça para Jodie. Não sabe? A porta se abriu com tanta força que bateu na parede. Jodie recuou com um susto. Gregory Thrasher, pai de Zack, estava parado à porta, em todo o seu 1,93 metro de altura. Mesmo de calça jeans escura e camisa polo, ele parecia capaz de influenciar um júri inteiro com um lampejo dos olhos azuis. Já chega, disse ele, ríspido. Vamos, Jodie. Logo atrás dele, ela pôde ver Zack no corredor. Greg Thrasher. Que surpresa, cantarolou a detetive Harding. Ela é menor de idade, Chelsea. Todos eles são. Todos eles? Ela sorriu, e os olhos faiscaram na direção de Zack. Só estávamos conversando. Ela deu de ombros. Ela está liberada. O Sr. Thrasher segurou o cotovelo de Jodie, guiando-a até o corredor. Ele se virou para a detetive e sibilou. Se você aprontar outra dessa com o meu filho, vou te denunciar. Os lábios largos e vermelhos da detetive se abriram em um sorriso reluzente. É sempre um prazer, Greg. Ela olhou para além dele, para Zack. Você se parece muito com seu pai no ensino médio. Veja bem, nós nos conhecemos há muito tempo. Greg deu meia volta e foi em direção ao saguão, pisando firme, com Zack em seu encalço. Jodie deu uma última olhada para a detetive Harding, que estava apoiada no batente da porta. A mulher piscou para ela, e Jodie saiu correndo. Os outros já estavam esperando por eles, incluindo a mãe de Paige, que sempre parecia ter acabado de sair da academia. Greg, disse ela, puxando as mangas do agasalho de marca com zíper. O que está acontecendo? Está tudo bem, Cheryl. Vamos. Ele olhou para os policiais, que estavam manuseando os telefones e folheando arquivos de casos. Vamos conversar lá fora. O Sr. Thrasher colocou a mão no ombro do filho e o guiou até a saída. A Sra. Montgomery caminhou ao lado de Paige e Lucy. Antes que pudesse ir atrás deles, Jodie foi detida por uma mão em seu cotovelo. Ela ergueu o olhar
e viu Julian caminhando no ritmo dela enquanto passavam pelos detectores de metal. O que ela te perguntou? Sussurrou ele. Jodie quase tropeçou, de tão desacostumada a ser tocada por Julian Hollister. Ela deu de ombros. Provavelmente as mesmas coisas que perguntou para todos nós. Como foi que você conheceu a Emily? Você sabia que ela ia se matar? E o que você respondeu? Insistiu Julian, apertando o cotovelo dela e a forçando a andar mais devagar. Jodie se desvencilhou dele assim que um policial se levantou da recepção, dando boa noite para eles com um olhar curioso. Julian sorriu para ele e passou o braço em volta dos ombros dela, como se estivessem juntos ou algo do tipo. Jodie se encolheu. Dá para parar? O que você respondeu? Eu falei que não sabia. Ela se desvencilhou dele e apressou o passo para alcançar Paige e Lucy. A Sra. Montgomery estava com o Sr. Thrasher na frente do BMW dele, falando baixinho enquanto Zack ficava de lado. Vocês duas estão bem? Perguntou Jodie. Paige assentiu, mas ainda parecia prestes a chorar. Lucy deu de ombros. Tudo bem. Acho que a detetive Durona não gosta muito de mim. A Lucy não falou nada. Contou Paige a Jodie, impressionada. Ela não respondeu nenhuma pergunta. Só ficou encarando a mulher. Oi. Julian se aproximou delas e acenou com a cabeça para Zack, a fim de chamá-lo. Nada de ficar trocando mensagens. Nem no privado. Não deixem nada por escrito. Ele olhou para Zack. Certo? Zack assentiu. Talvez no modo temporário no Instagram ou no Snapchat. Vou ter que perguntar pro meu pai. Jodie estreitou os olhos para eles. Isso não é exagero? Não estamos sendo acusados de nada. Claro que estamos. Zombou Lucy. Uma garota morreu porque a gente não convidou ela para nossa limusine do baile. Lu, reagiu Zack. Você sabe que é isso que estão falando? Mas não foi isso que aconteceu. Jodie baixou a voz para um sibilo. A Emily era desequilibrada. Ela era esquisita. Todos nós sabíamos. Isso não é culpa nossa. A gente não fez nada com ela para ela se matar. Silêncio. Zack abriu a boca, depois a fechou. Foi isso que você falou para Harding? Perguntou Lucy. Jodie piscou para ela, aturdida. Não, eu não falei nada, na verdade. Molecada. O Sr. Thrasher fez um gesto para chamar o grupo. Vamos. Paige e Lucy vão com a Cheryl. Os outros vêm comigo. Jodie caminhou em direção ao carro dos Thrashers, sob a luz bruxuleante de um poste. Ela se sentou ao lado de Julian no banco de trás e, ao puxar o cinto de segurança, lançou mais um olhar para a delegacia. Uma figura com um rabo de cavalo alto, de blazer, estava em uma das janelas dos fundos, observando o estacionamento enquanto bebia de sua caneca vermelha brilhante. Capítulo 3. Vocês são menores de idade. Têm mais medidas de proteção do que os adultos, dizia Greg Thrasher no banco do motorista. Não só têm direito a um advogado, mas também a presença de um responsável legal. Jodie baixou os olhos para o colo, girando o anel que usava no polegar. Ela sabia dessas coisas. Devia ter usado a cabeça e se dado conta de que não precisava responder a nenhuma pergunta sem a presença do pai. Zack era o único que não precisava de um responsável, e mesmo assim, devia ter exigido a presença de um advogado. Embora parecesse o mais novo entre eles, com o rostinho de bebê e os olhos azuis convidativos, Zack tinha feito 18 anos em março. Ele tivera que repetir a segunda série. Foi assim que acabou ficando na de Jodie. Ela era a única criança que não tirava sarro dele por ser burro. 4 anos depois, ele foi diagnosticado com TDAH. E se eles tiverem algo contra a gente? Perguntou Julian, inclinando-se para a frente no assento ao lado dela. Todos nós estávamos bebendo. O policial que veio atrás de mim e das meninas deu a impressão de que a gente estava sendo levado para passar pelo bafômetro. Boa noite, policial. Estou sendo preso, recitou o Sr. Thrasher, entrando na rodovia. Posso ligar para o meu pai? Eu tenho 17 anos. Repita isso com testemunhas por perto. Se ele recusar o pedido, é melhor torcer para que as câmeras dos celulares estejam ligadas. Ai, caramba. Zack passou a mão pelo rosto. Pai, tinha muitos celulares na nossa cara na festa. Eu sei. Vou pedir para a Patricia redigir uma declaração. Pai, não tem necessidade da sua empresa emitir um comunicado para a imprensa. Tem necessidade? Sim. Se vocês 5 quiserem ir para a faculdade. Os olhos de Jodie se arregalaram, e os meninos ficaram em silêncio. Isso pode acontecer? As faculdades verem isso? Não foi uma prisão. Como é que isso vai para nossa ficha? Só de ver no TikTok. O Sr. Thrasher ergueu a mão,
como se tentasse apaziguar os ânimos. Só estou dizendo que vocês precisam manter a ficha limpa. O carro ficou silencioso enquanto eles saíam da rodovia. Jody pegou o celular pela primeira vez desde a festa e viu milhares de notificações. Marcações no Instagram, no Face e no TikTok. Mensagens de texto, no Snapchat, no privado. Levaria horas para ver tudo e se desmarcar dos vídeos feitos na festa. Mas não havia nada do pai dela. Sr. Thrasher, o senhor ligou para o meu pai? Não, eu ia deixar para você fazer isso, Jody. Eu não sabia se ele estava em casa. Ele se virou no assento. Ele tá aqui nesse fim de semana. Acho que vou para casa e explicar para ele. Ele girou o volante de leve e trocou para a pista da esquerda, levando-os para longe do lado bonito da cidade. Zack olhava para a frente, tamborilando no apoio de braço. Julian olhava fixamente pela janela, de costas para Jody. Apesar de ser o pior aluno de todos, Julian só pensava na faculdade. Ele queria ir para a costa leste, e queria isso para ontem. Quando alguém comentava sobre as inscrições, ele desembestava a falar quais faculdades que tinham polo aquático iam vê-lo jogar naquele outono. Ele precisava sair de Sacramento tanto quanto precisava respirar. Jody não era assim. A única atividade extracurricular que fazia era artes. Mas, com as notas dela, poderia pelo menos entrar numa faculdade pública, quem sabe uma ou duas universidades da Califórnia, se ela se esforçasse no último ano. Não poder ir para a faculdade, isso não a assustava de verdade. O que a assustava era Zack ir para a Universidade da Carolina do Sul e nunca mais falar com ela. Era Lucy se tornar uma estrela de cinema e esquecer o nome dela. Era paz de concorrer ao congresso dali a 10 anos e tentar esconder as fotos das duas. Ela chegou a cogitar se mudar para Los Angeles, achar um apartamento e começar uma faculdade pública por lá, só para ficar perto de Zack. Mas isso a fazia se sentir patética. O carro virou na rua dela e diminuiu a velocidade até chegar à via estreita repleta de carros e pessoas nos gramados. O vizinho que morava a 3 casas da dela sempre dava uma festa na sexta à noite, e enquanto o Sr. Thrasher diminuía a velocidade para passar ao lado de um carro que tinha parado em fila dupla, Jody começou a ficar muito vermelha. Ela ficava sem graça ao ser vista saindo do Mustang de Zack naquela rua, mas o BMW fez tudo ficar 10 vezes pior. Sentiu os olhos dos vizinhos no carro quando ele parou em frente à casa dela. O velho Corolla do pai estava na garagem. Obrigada, disse ela, soltando o cinto de segurança. Prometo que vou falar com o meu pai. Peça para ele me ligar se tiver alguma dúvida. Vou ver como a Chelsea enquadrou vocês. Se algo assim acontecer de novo, vamos estar preparados. Jody assentiu, se despedindo de todos. Enquanto ela contornava o carro, Zack baixou o vidro da janela. Ei, eu te mando mensagem amanhã. Snapchat, berrou Julian no banco de trás. Parte do peso foi aliviado do coração dela. Jody caminhou pela entrada de carros, tirando a chave de casa do sutiã. Eles esperaram até que ela abrisse a porta e acenasse antes de partir. Depois Jody tirou os sapatos e entrou na ponta dos pés na sala de estar. O pai estava no mesmíssimo lugar em que o deixara, com a barriga redonda se projetando da poltrona em direção à televisão, os comerciais tão altos que conseguiriam acordar uma pessoa comum. Um ronco pesado chegou aos ouvidos dela, e Jody deu um suspiro de alívio. O ronco do pai era lendário, mas às vezes ele não fazia nenhum barulho, e Jody tinha que pressionar os dedos trêmulos no pescoço dele para sentir a pulsação, só para garantir a própria paz de espírito. Hank Dillon era motorista de caminhão de uma grande empresa de entregas. Ele passava 6 ou 7 dias na estrada, dormindo no caminhão ou parado em um motel, antes de descarregar e dar meia volta. A cada 2 fins de semana, ele ficava fora de casa, mas Jody estava acostumada, desde que tivessem um dia por semana para jantar no cantinho favorito deles, ou ir ao campo de golfe de Roseville. Quando ele estava na estrada, Jody tinha os Burns bem ao lado para o caso de uma emergência, ou passava a noite com os amigos. Às vezes, quando ele era designado para a rota da Flórida, ela ficava com a avó e a tia maternas durante a semana, mas era difícil ouvir as duas falarem que o pai dela era um fracasso. Elas ficavam cochichando pelos cantos, comentando que Jody não comia cenoura, não fazia exercício, não ia mais à igreja. Era irritante. O pai roncou bem alto, e Jody rapidamente se inclinou para pegar as garrafas de cerveja aos pés dele e levou tudo para a cozinha. Ela desligou a TV, ligou o ventilador e foi pegar um copo de água para cada um.
O aviso da escola estava pendurado na geladeira sob um ímã do pateta, e Jodie deixou os olhos darem uma passada por alto nas palavras que ela já sabia de cor. Como muitos sabem, sofremos a trágica perda de Emily Mills, turma de 2026, em maio. A família Mills gostaria de convidar toda a escola para uma homenagem no campo de futebol da New Helvetia no dia 9 de agosto. Faltava pouco menos de 2 semanas. Jodie olhou para a foto do anuário de Emily, que fora incluída no aviso. Logo atrás, convenientemente coberta por outros ímãs, havia um bilhete curto que Jodie tinha ignorado o mês todo. Era da mãe de Emily, Maureen, convidando Jodie para ir à casa da família a qualquer hora, se estivesse triste ou quisesse conversar sobre Emily. Jodie tinha perguntado aos outros se eles também tinham recebido um bilhete pelo correio. Não tinham. Ela não conseguia se imaginar sentada com Maureen Mills, mentindo ao dizer que ela e Emily tinham sido boas amigas e tentando contar histórias de momentos divertidos que as duas passaram juntas. Claro, Jodie tinha saído mais vezes com ela do que os outros para fazer compras e ir ao cinema. Mas isso tinha acontecido porque dizer não para Emily Mills era como chutar um cachorrinho. Uma garota morreu porque a gente não convidou ela para nossa limusine do baile. Será que Lucy tinha razão? Será que eles eram parcialmente culpados? Era por isso que a detetive Harding estava atrás deles? Ninguém tinha chamado Emily para a limusine. Emily não devia ter presumido que iam chamá-la. Afinal, ela não era amiga deles. Pelo menos não era tão próxima. Ela ficou pensando quando exatamente tinha ocorrido a confusão por parte de Emily. Alunos mais novos precisavam ser convidados pelos veteranos para o baile de encerramento. Então devia ter havido um mal-entendido. Se ela estava toda vestida para a festa quando morreu. Balançando a cabeça para espantar os pensamentos, Jodie colocou o copo de água ao lado do pai e foi para o quarto. O cômodo era pintado de um cinza monocromático com toques de azul. Um travesseiro, a luminária da escrivaninha, a arte na parede. A escrivaninha estava lotada de livros para ler no verão que ela estava ignorando, paletas de maquiagem abertas e os cadernos de desenho. As aquarelas e os desenhos a carvão de Jodie estavam pendurados nas paredes ao lado de fotos dela e de Zack. Ela foi para a cama depois de passar rapidinho um lenço demaquilante, ignorando as notificações que pipocavam no celular. Muitas marcações para ver naquele momento. Havia uma mensagem de Lucy perguntando se ela tinha chegado bem em casa, que ela sempre enviava para cada um deles depois de uma noitada. Ela respondeu e notou que não tinha visto algumas mensagens dela enquanto estavam na festa. Fotos de Lucy e Paige dançando. E a pergunta: onde vê que você tá? Jodie tocou na foto para salvá-la na pasta do celular chamada Chantagem, sobre a qual ela sempre brincava, mas parou quando percebeu que um reflexo da lente tinha cortado um pedaço do rosto de cada uma. Se tivesse sido feito de propósito, era muito artístico. Mas assim, sem querer, era esquisito. Parecia uma faca brilhando na luz, atravessando as bochechas e mandíbulas delas. Isso lhe causou arrepios. Pouco antes de desligar o celular para dormir, seus olhos foram atraídos para um número desconhecido na lista de mensagens. O verão está sendo bom para você. Jodie franziu a testa e enviou uma resposta. Quem é? Esperou 20 minutos por uma resposta, antes de enfim se deitar e esperar que o sono chegasse. Você é Jodie Dillon. Jodie ergueu os olhos do dever de casa de cálculo e se deparou com uma garota loura olhando para ela. Sou... Legal. A garota se sentou ao lado dela. Meu nome é Emily. Eu te sigo no Instagram. Sou Emily Smiles lá. Só podia ser mesmo. Os dentes dela eram separados de um jeito esquisito, e os olhos eram grandes e brilhantes. Ela encarava Jodie como se esperasse que ela conhecesse todos os seguidores dela. Oi, Emily. Ela não sabia mais o que dizer, então abriu um sorriso rápido e se virou de novo para o livro. Você é a melhor amiga do Zack Thrasher. Era isso. Não seria a primeira nem a última vez que alguém resolvia falar com ela, só para tentar arrumar um jeito de se aproximar de Zack. Só era incomum que a pessoa fosse tão direta a respeito de suas verdadeiras intenções. Jodie respirou fundo e ergueu o olhar outra vez. Aham, eu mesma. Ela fechou o livro, pronta para dedicar toda a atenção à conversa. Você tá no 1º ano. 2º. Mas tô na sua turma de biologia. Ah! Ela sentiu o rosto ficar vermelho. Desculpa. Não te reconheci. Tá tudo bem, respondeu Emily. Eu sento atrás de você. Jodie assentiu, olhando para ela, e tentando entender o que havia naquela garota que dava arrepios na nuca. Você tá a fim de estudar um dia desses? Ou tinha alguma coisa que você... Não. Emily balançou a cabeça,
e o cabelo caiu nos olhos. Ela não o tirou dali. Eu só queria te conhecer. Tá. A melhor amiga de Zack Thrasher. Jodie apontou o polegar para si mesma, sarcástica, pronta para começar a dar uma desculpa para ir embora.